Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Arquivos Secretos do Medo. Hoje eu trago aí o segundo episódio da série que eu lancei com o Canibal de Milwaukee na semana passada. Então essa semana nós vamos fazer aí da série Mentes Insanas. Vou trazer para vocês aí o Ed Gein, que é considerado aí o precursor dos serial killers, né? Vamos lá? E é isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje aqui no Mentes Insanas eu vou trazer para vocês aí o Ed Gein, que tem sido até uma série bastante comentada da Netflix, né, que foi lançada recentemente. Eu assisti a série e eu recomendo assistir sim, porque é muito interessante, apesar de ter aí bastante pontos que muitos falam que divergem, né, da realidade. Mas não influencia assim, não prejudica em nada a série para explicar aí todo o processo do Ed Gein. Então, o Ed Gein, ele nasceu em Wisconsin, que é considerado aí um estado norte-americano rural, e realmente ele trabalhava e morava aí numa fazenda com a sua mãe, o seu pai e o seu irmão. O pai do Ed Gein, ele era alcoólatra e a mãe dele acabou se desentendendo muito. Foram várias brigas aí e a mãe dele acabou colocando o pai dele para fora de casa. O irmão dele faleceu ainda quando ele ainda era jovem, então ficou aí morando somente ele e a mãe numa fazenda no estado de Wisconsin, onde ele era muito recluso, ele era muito tímido, e a mãe dele era conhecida por ser uma mulher muito manipuladora e protetora e muito extremamente rígida. Então a confluência aí de todos esses itens aí, vamos falar assim, né, resultou aí num rapaz aí problemático, o Ed Gein. Para não falar muito, né? Para não falar pior aí, ele era realmente insano. Então o Ed Gein, ele era muito dependente da mãe dele, né? Extremamente dependente. A mãe dele teve um derrame e ele passou a cuidar dela ali 100% do tempo. Aí, passado pouco tempo ali, ela teve um segundo derrame. Ela teve um segundo derrame e veio a óbito. Então o Ed Gein ficou totalmente sozinho, ele passou a morar ali sozinho na fazenda, sem a companhia de ninguém. Então ali, somado a esses problemas psicológicos que ele tinha, mais o jeito dele, já a predisposição aí, né, para problemas mentais, então ele começou aí a visitar cemitérios, abrir as covas e levar os corpos para casa. E nisso ele fazia ali experimentos, ele cortava partes do corpo. Embora digam que ele tenha praticado canibalismo, ele negou até o seu último dia de vida, dizendo que ele não praticou canibalismo. E ele retirava a pele dos corpos. Na casa dele foi encontrado aí vários móveis feitos de pele humana, cintos, abajures, cadeiras. Apesar dele ter sido considerado o primeiro serial killer aí, comparado a outros da história, e disseram até inspirando os mais conhecidos aí serial killers, como Ed Kemper, como o Ted Bundy, ele não pode ser enquadrado aí na categoria serial killer, já que ele confessou apenas ter praticado 2 assassinatos, o que também é muito controverso, porque ele é acusado de pelo menos aí mais 7 ou 9 assassinatos. Mas tudo isso inspirou muita gente, inclusive Hollywood. Hollywood fez muitos filmes aí inspirado no que Ed Gein fez em vida, como o filme Silêncio dos Inocentes, o filme O Massacre da Serra Elétrica e até o revolucionário aí de Alfred Hitchcock, Psicose. Agora vamos nos aprofundar aí mais um pouco na história de Ed Gein. Vamos lá?
Edward Gain nasceu em La Crosse County, Wisconsin, em 27 de agosto de 1906. Foi o segundo filho de George Philip Gain e Augusta Wilhelmine Gain. Augusta desprezava o marido, que era um alcoólatra incapaz de manter um emprego. Augusta se aproveitou do isolamento da família, se afastando de estranhos que poderiam influenciar seus filhos. Edward deixava a fazenda apenas para ir à escola. Fora de lá, passava a maior parte do tempo fazendo tarefas na fazenda. Augusta era fervorosamente religiosa e nominalmente luterana. Ela pregava para os filhos sobre a imoralidade natural do mundo, o mal de beber, e ela acreditava que todas as mulheres, exceto ela, eram naturalmente prostitutas e instrumentos do diabo. Reservava tempo em todas as tardes para ler a Bíblia para os meninos, normalmente selecionando versos do Velho Testamento sobre morte, assassinato e retribuição divina. Em 1º de abril de 1940, o pai de Edward morreu aos 66 anos por falha cardíaca causada por um alcoolismo. Edward e seu irmão Henry começaram a fazer bicos na cidade para ajudar a cobrir os custos de vida. Os irmãos eram geralmente considerados confiáveis e honestos pelos residentes da comunidade. Em 16 de maio de 1944, Henry e Ed estavam queimando a vegetação pantanosa na propriedade, quando o fogo saiu de controle e chamou a atenção dos bombeiros locais. No fim do dia, o fogo tinha sido extinto e os bombeiros foram embora. Ed relatou o desaparecimento do seu irmão. Com lanternas, uma equipe de buscas procurou por Henry, cujo corpo foi encontrado deitado de bruços. Aparentemente estava morto há algum tempo e a causa da morte aparentava ser falha cardíaca, já que ele não foi queimado ou lesionado. Foi relatado posteriormente, em uma biografia de Gain, que Henry tinha contusões na cabeça. A polícia desmentiu a possibilidade de crime, e o legista do condado oficialmente listou asfixia como causa da morte. As autoridades aceitaram a teoria do acidente, mas nenhuma investigação oficial foi conduzida e a autópsia não foi realizada. Gain e sua mãe agora estavam sozinhos. Augusta teve um acidente vascular cerebral paralisante logo após a morte de Henry, e Ed se devotou a cuidar dela. Quando ela morreu em 29 de dezembro de 1945, aos 67 anos, Ed ficou devastado com a morte da mãe. Gain trabalhou na fazenda e ganhava dinheiro com alguns bicos. Deixou de usar os espaços da casa usados pela mãe, incluindo o andar superior, as escadas e a sala de estar, deixando-os intocados. Enquanto o resto da casa ficava cada vez mais sujo, esses cômodos permaneciam em uma condição original preservados. Gain viveu em um quarto próximo da cozinha. Nesse tempo, ele se interessou em ler revistas populares, histórias de aventura, particularmente aquelas envolvendo canibais ou atrocidades nazistas, especificamente sobre Ilsa Koch, a cadela de Buchenwald, que havia sido acusada de selecionar prisioneiros tatuados de campos de concentração para a morte, a fim de moldar abajures e outros itens usando a pele. Começou a interessar-se por livros de aventura e revistas de culto à morte e a fazer visitas noturnas ao cemitério local. Ed Gain foi suspeito de vários crimes, que no entanto nunca foram efetivamente comprovados, sendo acusado formalmente por apenas 2, mas ganhou notoriedade por outros atos infames, como o roubo de cadáveres e a criação de mobiliários com parte de pessoas. No dia 16 de novembro de 1957, Bernice Warden desapareceu, a dona da loja de ferragens de Plainfield. Um residente de Plainfield relatou que o caminhão da loja havia sido retirado da parte traseira do edifício por volta das 9h30 da manhã. A loja ficou fechada durante o dia todo. Alguns residentes locais acreditavam que era devido à temporada de caça de cervos. O filho de Bernice, o delegado xerife Frank Warden, entrou na loja em torno de 17 horas,
e encontrou a caixa registradora aberta e manchas de sangue no chão. O delegado disse aos investigadores que Ed Gein esteve na loja na noite anterior ao desaparecimento de sua mãe e que ele retornaria na manhã seguinte para um galão de anticongelante. Um recibo de vendas para um galão de anticongelante foi o último recibo escrito por Warden na manhã em que ela desapareceu. Na mesma noite, Gein foi preso e o departamento do xerife fez buscas na sua fazenda. Um delegado descobriu o corpo decapitado de Warden em um galpão na propriedade de Gein, estripada e pendurada de cabeça para baixo pelas pernas, com uma barra entre os seus tornozelos e cordas nos pulsos. O tronco estava vestido como um cervo. Ela foi baleada com um rifle calibre 22 e mutilações foram feitas após a sua morte. No departamento do xerife, ao investigar a casa de Ed, descobriu diversos artefatos feitos de ossos e pele humana. Entre elas estava o crânio de Mary Hogan, dona da taverna que havia desaparecido em 1954. Apesar de ter confessado somente o assassinato de 2 mulheres, ele foi ligado a outros desaparecimentos. Embora tenha sido preso por assassinatos, Ed também cometeu outros atos criminosos. Violou túmulos e cadáveres para criar uma roupa com pele humana para ser igual à sua mãe, e usou corpos como forma de obter satisfação sexual, mas negou interagir diretamente com eles ou cometer canibalismo. Quando questionado, Gein disse aos investigadores que entre 1947 e 1952 ele fez várias visitas noturnas a 3 cemitérios para exumar corpos enterrados enquanto estava em um estado confuso. Porém, na maioria dessas visitas, afirmou que retomara consciência enquanto estava no cemitério, deixando a sepultura em bom estado e retornando para a casa de mãos vazias. Nas outras ocasiões, ele cavou as sepulturas de mulheres de meia idade recentemente enterradas que ele achou que pareciam com sua mãe, e levou os corpos para a casa, onde ele usava a pele delas para fazer vestimentas. Embora Ed Gein seja frequentemente citado como um infame assassino em série, ele não é considerado um serial killer, no sentido clássico, pois o açougueiro de Plainfield foi formalmente ligado a apenas 2 assassinatos. Ele ganhou notoriedade por outros atos, como roubo de cadáveres e a criação de mobiliários com parte de pessoas. Nas buscas pela casa, as autoridades encontraram ossos humanos inteiros e fragmentados, uma lixeira feita com pele humana cobrindo vários assentos de cadeiras, crânios na sua cabeceira de cama, crânios femininos, alguns com o topo cerrado, tigelas feitas de crânios humanos, uma cinta feita com um tronco feminino destroçado dos ombros à cintura, calças feitas de pele de perna humana, máscaras feitas da pele de cabeças femininas, uma máscara do rosto de Mary Hogan em uma bolsa de papel, o crânio de Mary Hogan em uma caixa, a cabeça inteira de Bernice Warden em um saco de pano, o coração de Bernice Warden em uma bolsa de plástico em frente a um fogão da casa, 9 vulvas em uma caixa de sapato, o vestido de uma menina, a vulva de 2 mulheres de aparentemente 15 anos de idade, um cinto feito de mamilos humanos femininos, 4 narizes, um par de lábios em um cordão de cortina na janela, um abajur feito de pele de uma face humana e unhas e dedos de mulheres. Esses artefatos foram fotografados no laboratório criminal do estado e então destruídos. Gein foi dado como mentalmente incapaz e mandado para a Central State Hospital, que mais tarde se tornou uma prisão. Ele foi transferido para a Mendota State Hospital em Madison, Wisconsin. Em 1968, médicos declararam que ele estava são o suficiente para ir ao tribunal. O julgamento começou a 14 de novembro e durou uma semana. Ele foi considerado não culpado devido à insanidade.
Gein passou o resto de seus dias num hospital psiquiátrico enquanto esteve detido. A sua casa foi incendiada e o carro que usava para transportar as vítimas foi vendido em 1958. Ed Gein morreu em 28 de julho de 1984, vítima de insuficiência respiratória devido a um câncer de pulmão. Ele está enterrado próximo à família no cemitério de Plainfield, e sua lápide foi vandalizada ao longo dos anos. Algumas pessoas retiravam pedaços da lápide para recordação, até que ela foi roubada em 2000, mas foi recuperada em junho de 2001 e está no museu na cidade norte-americana de Wautoma, Wisconsin. E é isso aí, pessoal. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da história do Ed Gein. Ed Gein, como eu falei, eu recomendo que vocês assistam a série aí da Netflix, chama Monster, a história de Ed Gein. Apesar de alguns probleminhas aí, na minha opinião particular, eu acho que no final ali ficou muito romantizado o personagem, o Ed Gein, né? Muito romantizado, eu achei, na minha opinião particular, porque ele era totalmente louco, insano, tanto é que ele não foi preso, né? Ele não foi preso nenhuma vez por ser considerado aí não responsável pelos seus atos, um problema psiquiátrico gravíssimo, e desde que ele foi preso ele passou a viver em hospitais psiquiátricos até o fim da sua vida. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Visita aí as nossas redes sociais, acompanha aí, deixa o seu comentário, eu gosto de ler o comentário de todo mundo, eu dou um coraçãozinho lá que eu li, eu adorei aí o apoio, e também já li umas 2 ou 3 críticas aí que eu acho muito bom também. Se você tem alguma reclamação, alguma sugestão, pode mandar também, manda aí nos comentários que é muito bem-vindo, beleza? E se você curtiu aí o Mentes Insanas, você gostou do conteúdo e tá aí comigo até agora, eu convido você a acompanhar aqui o primeiro episódio dessa série aí, Mentes Insanas, tá aqui, ó. É só clicar aqui, você vai acompanhar a história aí, pra mim, na minha opinião particular, o maior psicopata da história, o maior serial killer de todos, Jeffrey Dahmer.